No texto áudio, viu? Fica em Atos 28, 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quando vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento. Irmãos, a gente vai chegar nesse ponto aí, viu? Mas como a gente ficou, eu deixo o nosso texto lá. Foi 32, foi 28, 30 e 31. Aí nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas até a visitante saiu daqui. Pois é. Eu quero saber por que essa professora escreve tanto assim. Rapaz, agora com o celular é bom que a gente consegue abrir. Eu sou mesmo. Tá ótimo. Eu escrevo muito. Tá ótimo. Eu ainda dei uma diminuída aí, não foi não, Adel? Um dia eu chego lá. Entendeu metade? É muita coisa, irmãos. Então, Mas é uma bênção. viajando para Roma. Até a lição passada nós vimos ali que Paulo chegou diante das autoridades, foi Festo e Agripa, eles chamaram a família, foi uma coisa grandiosa, viu? Aquele momento, Paulo teve a oportunidade de falar com as autoridades, né, ali naquele momento, e ele cumprindo sempre o ritmo do Senhor, onde ele vai, ele não parava, aquele homem era demais. Então o que acontece? Eles viram que Paulo não tinha culpa nenhuma, Paulo era inocente, que tudo ali era uma trama, mas aí surgiu a situação. Se eles soltassem Paulo, Paulo ia cair na mão de quem? Os religiosos, não era isso? Ia cair na mão das autoridades religiosas. E o que ia acontecer com Paulo? Aí Paulo, sabiamente, entendeu? Usando a sabedoria que ele tinha humana de leis, usando a sabedoria espiritual, ele apelou para quem? Para César. Se ele apelou para César, tinha que chegar até César, entendeu? Porque César é um título, viu, gente? César, que eu mesmo achava que César era o nome. Tanto que as pessoas colocam aí Júlio César. Não, César não é o nome, ele é o título. Então ele pediu para chegar até César. Seria o rei que no momento estivesse lá, o imperador, estivesse lá em Roma, lá governando. E nós chegamos até aqui. A introdução aqui, o livro de Atos, temos diante de nós a descrição dos primeiros 30 anos da história da igreja. No último verso, no capítulo 28, o livro parece que termina. Esse último verso aí, parece que termina, né, gente? Mas é um final aberto. Um fiquinho aberto, ele continuou ali orando, não é? Orando ou pregando. Pois a história da igreja apenas começou e ela continua aqui, ó nós aqui, até hoje, ó nós aqui, ela continua, glória a Deus por isso, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. É isso aí, irmãos? O livro não só resiste o naufrágio, mas revela o poder de Deus, a liderança de Paulo e o cumprimento das promessas divinas. Então, o fato de Paulo ter conseguido superar todos esses obstáculos não foi nenhum mérito pessoal. Não foi porque aquele comandante ele guiou a embarcação de forma que eles foram circuncidando os problemas, foi jogava para cá. Não, tudo ali foi a mão de Deus, como é em nossa vida, viu, gente? Mas isso não significa que nós vamos ficar de braços cruzados. A gente vê aí que houve a sabedoria humana, entendeu? Eles, na hora do perigo, jogou carga, pegou o bote logo, trouxe. A gente vai ver tudo isso aí. Mas aí, é como eu estava meditando e estudando, dizendo assim, é assim que a gente tem que fazer na vida da gente. Acordar cedo, trabalhar, o que se apresentar a gente fazer com todo esmero, fazer com diligência, com esse homem. A gente vai ver aí que homem diligente, que homem dinâmico, ele era um servo, ele nasceu para servir Paulo. Então, a gente vê aí que, embora todas essas circunstâncias, ninguém ficou de braço cruzado. A parte humana tem que acontecer. Não estou para estudar, não.
Eu estava conversando com uma moça ontem, você vai coisa, foi aluna de manhã. Aí ela tem uma loja aqui, uma lojinha linda aqui no bairro. Aí eu estava no carro ontem, quando eu fui lá comprar um negócio para mim, ela disse, eu quero, cadê a professora? Está proibida de sair, só sai de carro, meu filho pega e leva, não quero mais que saia. 83 anos, né? Pra quê? Né? Aí ela diga ela que eu quero, aí ela se queixou ontem, ela cuidado, sua filha está com cuidado com você. Ela não deixa de ir para lugar nenhum, né? Mas a gente prefere que ela vá com alguém, né? Tomando conta. Aí ela dizendo assim que essa moça falando que ela não deu para estudar. Não deu para estudar. Você precisa ver que vendedora. Eu cheguei lá para ver uma roupa para minha filha, para aniversário. Ela me vendeu uma blusa. Entendeu? A parte humana tem que acontecer quando a gente vai ver ela. Mas quando tudo não dá certo, é esperar e confiar. Porque ele continua na direção e no comando de tudo. Tudo na vida de Paulo conspirou para que ele se desenvolvesse e atuasse com brilhantismo. A gente está vendo aí, né, irmãos? Deus cuidou de cada detalhe, antes e depois do encontro no caminho de Damasco. Então, é diferente em nossa vida? Tudo tem um propósito, irmãos. Está fazendo essa testagem. Não sei, eu quero fazer coisa grande, irmãos. Tudo que vier às suas mãos, faça com diligência, faça com zelo, faça como se fosse o próprio Deus. Tem um versículo que fala assim, né? Foi um chamado estratégico. Paulo foi um chamado estratégico. Deus preparou tudo para a difusão do cristianismo. Deus usou suas potencialidades. Da mesma forma, Ele quer usar a potencialidade de todos nós. Um é para orar. Precisa, o povo de manhã diz, mas não, porque é o dom dela, é orar, interceder, entendeu? Outros é o que é trabalho, aquele braço forte. Então são inúmeros dons que ele nos dá. E vejam só, são dons vindo direto do trono, então só pode ser coisa boa, né? Então, se você não descobriu ainda o seu dom, vamos lá, oração. Deus, eu quero fazer alguma coisa. A gente vai ver o que esse homem fez aí. Quem foi esse homem? Um homem extraordinário, eu considero. Então, suas potencialidades. Paulo, mesmo sendo prisioneiro, Paulo ele passou grande parte da vida dele sendo perseguido. Ele era um prisioneiro, não tinha liberdade. Mas só que a prisão dele era só física, porque ele era um homem livre. A partir daquele encontro de Damasco, ele se tornou um homem livre. Antes ele era preso à religiosidade. Depois que ele deixou a religiosidade, o inimigo quis confundir ele. Não é isso, não foi para confundir ele, aquela perseguição. O homem chegou a se descer até por um cesto, teve determinado tempo, para fugir da perseguição. Ele poderia dizer, eu ficar aqui nesse perrengue, eu tinha lá minha cadeira lá no Sinédrio, um homem que tinha projeção social, ele era um fariseu, filho de fariseu, mas ele em nenhum momento ele desviou, porque ele antes era preso à religiosidade. Depois daquele caminho de Damasco, ele se tornou um homem totalmente livre. Aquelas prisões, aquelas cadeias, aqueles grilhões, os açoites, nada disso tornou ele prisioneiro do sofrimento. Quantos de nós não vivem preso? Mas aquela pessoa fez aquela ingratidão. Deixa para lá, irmão, se liberta. Meu Deus, mas eu sei quem fez isso comigo. Eu tenho trauma. Eu tenho trauma, gente. A gente tem trauma, não tem? Tem traumas. Eu estava conversando com uma colega minha, ela falando assim que a avó dela era uma vozinha tão ruim. Aí eu me identifiquei com ela, que a minha também era. Depois eu fiquei pensando assim, tem coisas assim que eu não gosto, que me dá uma raiva enorme quando alguém faz com o outro. É porque minha avó fazia comigo, com a gente, que ela não gostava da gente, entendeu? Então tudo isso, mas a gente tem que pedir a Deus,
A gente tem que ser livre. Livre como aquele mundo. Não importa as amarras que o mundo quer colocar. Não é que o inimigo usa para colocar em nossa vida. Nós temos que pedir a Deus que nos livre dessas angústias, desses rancores, dessas raízes de amargura. Porque esse homem é um homem livre e nós precisamos ser livres. Porque só depois que nós formos livres, que nós podemos ter condição de falar de Jesus. O que Jesus fez na nossa vida. Fez na nossa vida, no nosso eu, no que nós somos, né, no que nós temos. Cadê? Paulo, mesmo sendo prisioneiro, se torna um verdadeiro líder a bordo. Olha que coisa linda. Se destacou pela sabedoria, coragem e fé, chegando onde Deus queria. Ele era um líder moral e espiritual. Isso daí eu peguei. Romanos 8, Efésios 3, 1. Olha o que é que Paulo fala aqui. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que prisão maravilhosa. É o céu, né? Essa prisão. Por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Olha que coisa linda. É essa prisão que nós temos que almejar. É essa prisão que realmente nos torna livres. Porque Ele é o verdadeiro libertador. Viajando para Roma, Atos 27, de 1 a 44. Paulo inicia sua viagem para Roma. Por quê? Porque tanto Festo como a Bíblia, como eu falei antes, estavam convencidos da inocência de Paulo. Mas o que foi que Paulo fez? Não era bobinho. Eles vão me libertar, viram que eu sou inocente. Foi me jogar na cruz religiosa, é morte certa. Apelou para César. Deus guia a história e cumpre seus propósitos. Deus continua no controle, na direção. Paulo e outros prisioneiros confiados a Júlio, centurião. E outro detalhe que eu esqueci de falar a vocês, gente, quem está narrando tudo isso aí é Lucas. O Lucas também foi como apoio a Paulo. Olha que coisa mais linda. E tem outro aí também, o nome não tem, não quero tanta coisa. Foram ali para apoiar Paulo. Ele que faz essa descrição detalhada. Inclusive, gente, estudiosos, querendo desacreditar a Bíblia, fizeram todo esse percurso para ver se tinha alguma falha. Lucas foi perfeito, tudo feito geograficamente, todos os pontos certíssimos. Caiu por terra, né? Esse inimigo. Então, Paulo e outros são prisioneiros. Paulo recebe tratamento diferenciado. Olha a mão de Deus. Recebe tratamento diferenciado. Deus provê amigos para cuidar do seu servo. Atos 27, 3, por favor. E chegando no dia seguinte a Som, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Olha que prisão estranha. Um homem prisioneiro dentro desse navio, quando chega no país em Sidom, olha para o navio a porta, deve ser para abastecer, não sei o que é. O que é que acontece? Paulo vai, se hospeda na casa de amigos, fica lá, gente. Que prisão, né? Só Deus faz uma coisa dessa, viu, gente? Só Ele cuida desse jeito. O itinerário é complicado, nós vamos ver aí daqui a pouco, cheio de percalços, a viagem vagarosa, e eles tiveram que ir mais, porque por causa do perigo da viagem, ou momentos de grande perigo, porque, gente, a gente vai ver aí, essa viagem, eles demoraram muito tempo em determinado momento, lugar, então essa viagem, teria que ser parada, eles tinham que parar. Inclusive a gente vai ver Paulo aí aqui pertinho. Mas aí eles pegam as tempestades de inverno. Eles pegam essa viagem. Então o que é que acontece? Não sei se você já assistiu
filmes onde a gente vê as tempestades. É uma coisa muito terrível. É porque esses homens nasceram mesmo para ser marinheiros. É uma coisa tenebrosa, uma tempestade em alto mar. Então foi isso que eles pegaram, viu? No momento crítico da viagem, Paulo se levanta e fala como porta-voz de Deus, confiando na promessa divina, assume papel de líder espiritual prático. Por que um líder espiritual prático? Eu achei estranho isso aí, mas eu fui olhar. Ele não só fica, tem gente que só fica assim, nem Deus, está repreendido, os crentes assim, né, xoxo. Eu acho isso coisa xoxa, né, irmão? Crente de expressão. Expressão que sai da boca. Está amarrado. Não. Vamos orar. Vamos sentar a orar. Vai orar. Você sabe que daí conta algum exemplo de algum personagem bíblico, né? É isso aí, foi isso que Paulo fez. Ele só ficou falando, filho de gente, eu estou com Deus, ó, eu sou de Deus. Não, ele chamou o povo, tô aqui, ó, sou servo. Ele foi, pegou, aconselhou, disse a eles da visão que ele tinha tido, pegou o pão, vocês precisam se alimentar, vocês precisam estar fortes, porque eles sabiam que ia ter momento que eles iam ter, eles mesmos, com sua própria mão, ter que ir esvaziando o navio, e partiu o pão, distribuiu, deu graças a Deus, diz que os homens se revigoraram. Atos 27, de 23 a 25, por favor. O apóstolo Paulo, durante uma viagem de navio, em tempestade, que não perigo na estrada, recebe o título de mundo. O anjo assegura Paulo que ele não deve prender, para a igreja da ministério. E que Deus, em sua bondade, lhe concedeu a vida de todos os que estavam na presença de Deus. Diante disso, Paulo, coragem da tribulação, exaltando os macedônios, pois ele confia em Deus e tudo acontecerá conforme a palavra que foi dada. Atos 27, de 36, 3 a 36. 23 a 36. Prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: Este já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum, não havendo provado nada. Sim, gente. Agora, a gente está vendo aí, ó, a viagem para Roma. Eu entreguei um mapa aí para os irmãos e vou pedir que vocês acompanhem comigo. Está vendo aí o rio? Antes de você avançar, só para fechar o anterior, é interessante esse detalhe aí. Nada está à toa na Bíblia, né? Nada está à toa. O aprendizado que a gente vê na vida de Paulo. Paulo está como prisioneiro nesse momento. Mas não deixa de manifestar sua vocação para a liderança. Isso. E qual é a vocação da liderança? É subir no púlpito para pregar? Qualquer lugar. É ir para uma escola bíblica ensinar? Qualquer lugar, irmão. É ser destaque em alguma coisa? É subir no pódio, pegar um microfone? Não. Cuidar de vidas. Está cuidando até de quem está prendendo ele, quem está levando ele prisioneiro, orientando em tudo, se preocupando com todos os detalhes. Isso é o ônus da liderança. Se é a pessoa realmente chamada para ser líder, seja o que for, em que nível for, em que área for, até lá no seu trabalho, você tem que ter a visão também que você vai cuidar de gente. Faz parte. O que falou na prática, a gente lembrou muito de uma frase que eu deixei guardei para mim, é dar Cristo pelos pobres. Quando a gente fala dar Cristo pelos pobres, é transpirar Cristo, é suar, é fazer sacrifício, né? E dizer, não, estou aqui, mas eu estou em Cristo. Como Paulo dizia, viver Cristo, né? Viver Cristo não é fácil, mas ele mostrou essa liderança aí que ele falou através da prática, da postura dele. Ele é que mais do que ninguém, porque ele estava ali preso, com certeza que ele estava algemado ou não, estava correntado. Eu sabia que estava preso, né? A realidade humana era essa. Mas só que ele era livre. Ó, irmãos, acompanha aí, por favor. Ó. Atos, nós vamos aqui, a viagem começa, eles
eles saem de Cesareia e chegam em Sidom. Em Sidom a gente vê ali que eles passam ali uns dias ali. Paulo tem liberdade de ver os amigos. E vão acompanhando aí, ó, Sidom. Depois ele vai, viu gente? Aí na Bíblia explica, ele vai para o Chipre. Porque o normal seria ele sair daqui em linha reta, né? Aqui, linha reta, aqui, né? Isso aqui, ó, linha reta. Mas não, ele vai por quê? Porque se eles fossem aí, a experiência marítima, se eles fossem por ali, eles iam encontrar vento de frente, que ia empurrar ele de volta. Então eles vão costeando. E tem outro detalhe, as viagens marítimas, elas geralmente eram feitas desse jeito, ó, sempre costeando. Por quê? Porque poderia acontecer algum problema, qualquer problema, eles poderiam aportar em algum desses lugares. Alto mar só quando não tinha jeito, e mesmo assim em determinadas épocas. Jamais nessa época que eles chegaram em alto mar, que era em pleno inverno. Então eles vão aí, ó, no 2, tá vendo 2 aí, ó? Chipre, vão ali costeando devido aos ventos. Depois eles chegam em Mirra. Embarcam, quando chega em Mirra, gente, eles pegam o navio que vinha de Alexandria, que ia direto para a Itália. Ok? Depois eles vão aqui para 4, ó. Aí a Bíblia fala que eles vão navegando vagarosamente, ali, sempre costeando devido aos ventos. Depois eles vão, ó, passam de fronte de Cnido, ó. Cnido é um lugar, tá vendo aí? Estão acompanhando? Vão. Depois eles chegam aqui em Creta, em um lugar que chama Bons Portos, viu? E aqui quando eles chegam aqui em Creta, em Creta, aqui desse lugar que chama Bons Portos, Paulo adverte a eles, porque o comandante chega para eles e diz assim: não, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos para, um texto tem Fenícia, mas outros dizem que é Fênix. O que é que o comandante, todo mundo ali resolveu? Nós não vamos ficar, o comandante e o centurião Júlio conversando, assim, não vamos ficar aqui não. O comandante, os estudiosos acham que ele estava querendo mais uma comodidade, como era Bons Portos, porque ele ficava em um lugar estratégico, mas não tinha assim um pouco de luxo, algum hotel 5 estrelas, não tinha nada disso. Aí os estudiosos disseram que o comandante falou: não, nós não vamos invernar aqui não, vamos para Fenícia, que fica aí na pontinha. Vocês viram que eu botei aí? O objetivo era sair daqui de Bons Portos e ir para Fenícia, certo? Paulo adverte: gente, não vamos não, o inverno está chegando. Aí o texto fala, que Paulo fala bem assim: o jejum já está acabando. Aí eu fui pesquisar, mas ninguém está jejuando ali dentro. Aí eu fui estudar, porque os judeus naquela época, eles tinham noção do tempo, outono e inverno, por conta do Iom, que é o dia da expiação. Porque na lei de Moisés só existe um dia no ano, que é o dia da expiação. Então Paulo sabia que o dia da expiação já tinha passado. Então o final de outono. Então o final de outono é o quê? Inverno. Então com esse conhecimento que Paulo tinha, porque é bom isso, né? Paulo diz a ele: não, gente, não vamos ficar aqui, porque o inverno está chegando, nós vamos pegar a tempestade. E também os estudiosos falam que Júlio, o centurião, falou bem assim, ó, ele falou assim: olha isso daí, ó, ele ficar mais aqui, para adiar a prisão dele lá em Roma. Então tudo isso os estudiosos especulam que foi assim, né? Aí resolveu, né? Quem manda, aí pegaram, não ouviram a advertência de Paulo e se dirigiram lá para o Fenícia, aqui, ó, que chama, tá vendo aqui? O sul de Creta. Mas só, irmãos, na hora que o barco saiu, começou a navegar, o que foi que aconteceu? Um grande vento, um tufão, começou a empurrar o barco. Em vez de ir para lá, o barco foi empurrado para cá, ó. Passou, aí nós vamos aqui 5 e 6, tá vendo aí? Chegam a Bons Portos, Paulo adverte,
o capitão decide chegar a Fenice, sei lá, para passar o inverno. Mas aí o que é que acontece? Aí vamos lá para o 7, 7 e 8, aqui na ilha de Cauda. Ao sul da ilha de Cauda, a caminho de Fenice, os ventos sopram com mais intensidade. Chamam Euromapilhão esse vento, é um tufão. Lucas diz como um tufão. Eles passam pela ilha de Cauda, ao sul da ilha de Cauda, e vai ser empurrado. E finalmente esses homens chegam em alto mar. Olha o desespero. Tempestade fortíssima. Vocês estão acompanhando aí, irmão? 7 e 8. Eles já estão sendo empurrados. O destino era lá. Ó, o destino era lá, no sul de Chipre, mas foi empurrado. Aí no sul da ilha de Cauda, 7 e 8. Aí o que acontece quando chega ao sul da ilha de Cauda? Que o negócio já está pegando fogo. Já estão indo para alto mar aqui, ó. Já no finalzinho da ilha de Cauda. Eles com medo de ir a pique mesmo, eles pegam e retiram. Lá eu fui pesquisar aqui. Nossa, esse batel, eles retiram o batel, é o barco salva-vidas, trazem para dentro do barco. Então, tudo humanamente possível a gente tem que fazer, né, irmãos? Mas confiados nele. Então, eles pegam, ó, puxam o barco para bordo, baixa a vela do barco e começam a ser arrastados pelo vento. Eles não remam mais nada, eles ficam à deriva. Aí ela fica aqui, ó, aí vão para 9 e 11. Aí eles começam já. O barco nesse momento não está mais no controle do mar. Não está mais no controle. É o vento que está levando o tufão, entendeu? A única providência que eles tomam é quando chega aqui, quando tudo começou no auge, recolher o barco e descer as velas. Quer dizer, quando desce, porque a gente sabe que naquela época era a vela que funcionava, né? Em determinados momentos tinha um remo, mas era os dois. Então o que é que acontece? Aí eles vão empurrados, aí quando chega aqui eles começam a tomar as providências, né? Está vendo aí 9 e 11, né? Lança uma carga para o navio ficar mais leve e ter mais controle, né, sobre a embarcação. O 10, lança a armação. Eu fui pesquisar o que é essa armação. Essa armação, gente, vários equipamentos pesados que eles levavam como apoio para reparo durante a viagem. Então isso pesava, né? Tábuas, tudo, cordas, tudo eles levavam para esses equipamentos, essa armação, era para suporte, joga no mar para resolver todo o problema, para pelo menos eles estarem mais leves, poder conduzir o barco na hora certa. 11, aí já é a 14ª noite dessa confusão toda, dessa turbulência toda. E aí é quando Paulo, no versículo 33, 34 que a gente fala aí, Paulo anima eles, fala que Deus falou a ele, o anjo usou para falar a ele que nenhuma dessas vidas se perderiam. Eles comem, começam a se animar, aí aí tem mais força, né? Porque eu acho que esses homens ficaram ali, escatelados, né? Com fome ali. Depois que já tinham providenciado tudo, aí foi o que eles fizeram ali. Eles começaram a jogar fora o trigo para ficar mais leve ainda a embarcação. E finalmente, 12, eles vão, né? Em determinado momento eles pensam até em sair do barco. E Paulo fala, não saem, não vai vai cair nem um fio de cabelo de nenhum aqui, porque o Senhor já me garantiu. Olha de fé, que homem de fé, né? Quantas vezes a gente fala besteira na hora da dificuldade, né? Fala besteira, a gente é muito, olha, nós somos muito horríveis, né? Imediatistas, porque a gente está assim, a gente está entrando nesse turbilhão, a gente tem que pedir a Deus para nos dar essa serenidade. Olha que homem sereno, ele recebeu, nós temos uma promessa, qual é a promessa? Todos vão se salvar no nosso barco. Todos, para que essa sangria, para que está falando besteira, não é? Pensando besteira. Então, o que foi que aconteceu? Toda essa confusão. Então, depois que eles tomam banho, aí Paulo dessa palavra, aí eles aliviam, com eles mesmos, vão lá, pegam a carga, quer dizer, estavam 9 homens. E eles obedeceram a Paulo nesse momento.
Então, o que é que a gente vê aí? Que quando falta, quando não há mais jeito, a sabedoria humana já fez tudo humanamente possível, tudo humanamente. Vamos orar e confiar, porque nada fora do controle do Senhor. E aqui eles chegam aqui, ó, 12, o navio encalha num banco de areia. Na hora desse banco, que o navio encalha ali, as ondas começam a dar para o navio. O navio já devia estar toda essa viagem toda, devia dar um caco. Aí o navio começou a se partir. Aí Paulo fala, aí alguém fala, não, o comandante fala para o centurião, eles vão fugir quando chegar lá na ilha, vão matar esse povo. Aí o Júlio, o centurião, zeloso de Paulo, sabia que Paulo também ia ser morto, né? Disse, não vamos matar ninguém não, eles vão se salvar. Aí a Bíblia fala que uns que sabiam nadar se jogaram, quando chegou nesse banco de areia, porque o barco começou já a se partir. Começaram a nadar, e os que não sabiam nadar, pegavam uma tábua, alguma coisa que boiasse, e finalmente esses homens chegaram em terra firme da vida. Aqui, ó, Malta, lá eles são acolhidos, a gente vai ver aí. Depois eles vão, ó, o navio, pega o navio de Alexandria, quando chega aqui, ó, em Malta, eles pegam eles sobem, vão para Siracusa. Aí eles pegam um navio que vai para Alexandria, o nome do navio é Castor e Pollux, e chegam, não, ele pega em Malta, perdão, e vai para Siracusa. Depois vai costear, vocês estão vendo, né, gente? Sempre costeando. Depois eles chegam a Régio, depois a Puertoli, e finalmente eles chegam a Malta. Olha que caminhada, né, irmão? Essa aí é a caminhada da nossa vida. Tem hora que a gente está. O Cecílio começou, né? O barco começou, disse que tudo calmo. O comandante, até a hora que saiu daqui do Blues Pop, tudo parecia calmo, né? Daqui a pouco vem aquele turbilhão. Daqui a pouco, pois não, irmão. O trajeto meu, planejado, que estava no roteiro, é ir para Fenícia. De Fenícia ir para Macedônia, costeando. E tudo e da Macedônia para Itália. Tudo pela costa. Tudo costeando. Mas a coisa mudou. 100%. Não é assim na nossa vida. Outras vezes a gente planeja uma coisa, depois a gente fica frustrado. Não vamos nos frustrar, gente. Deus está no comando. Amém. Aquilo não era para o nosso bem. Não era, não. Olha que viagem. Aí ele disse assim, isso aqui é a jornada da nossa vida. Sem tirar nenhum. Sem tirar nenhum. Momentos dolorosos, momentos difíceis. Momento que nós vamos nos preparar para situações terríveis, mas vamos continuar olhando para o alto. Manifestação do poder de Deus por meio da vida de Paulo. Lucas mostra aqui como a fé de um homem pode provocar uma grande mudança na vida de muitos que estão viajando, estão convivendo com vocês, com ele. Ele é um agente de equilíbrio. Será que nós estamos sendo esse agente de equilíbrio? Se não, vamos pedir a Deus. Não é motivo de desespero, nem de desacreditar de nós mesmos. Porque nós não somos nada mesmo, sem Deus. Entendeu, irmãos? Ao longo da jornada, Paulo continua sendo fonte de esperança, de encorajamento e direção para todos. Apesar das adversidades que enfrenta, tempestade na nossa casa, na nossa vida também, né? Revela a sabedoria de Deus. Atos 27, de 24 a 25, por favor. 24 a 25. José, alguma coisa importa que ele seja apresentado à fé. E ele que Deus te deu continuará contigo. Portanto, ó Senhor, seja de bom ânimo, porque creio em Deus que te acha acontecer assim como a mim foi. Olha, está vendo aí? Tem alguma dúvida? Ele vai se converter. Ele falou que vai. Crê em sua casa, crê em Deus e será salvo tudo em sua casa. Faça sua parte. Jogue as cargas fora, entendeu? Baixa a vela. Faça o humanamente possível. Orando. O processo Nenhum vai se perder, não vai perder nenhum fio de cabelo do menino, da menina, nenhum fio de cabelo, porque é meu. Sou eu que mando, é meu. É verdadeiro. O processo é
coisa que a gente fica olhando assim, meu Deus, o que é isso? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha família, comigo. Mas ó, o que esse homem faz aí? Diz que teve uma hora que todos perderam a esperança, irmão. Imagina se não deve ficar assim, ó, se segurando só, só segurando, não comiam nem bebiam. Foi que Paulo deu esse ânimo a esses homens. Atos 27, 9, por favor. E tendo passado muito tempo, e a navegação já tornava perigosa, porque o jejum havia passado, Paulo os alertava. Paulo aconselha a tripulação e os conduz à oração. Aquela parte que eu falei a vocês, em que Paulo, nós lemos aqui, Paulo chama homens, não, ânimo, gente. O Senhor me deu a certeza, Ele me garantiu. Aí ele parte o pano, ora, depois todos se animam. Paulo é picado por cobra, isso aí, viu, gente, é quando eles já chegam lá na ilha. Depois desse tumulto todo, olha para isso, gente. Esse tumulto todo. Paulo ainda chega na ilha, mas a gente vai ver um detalhe do tal anel, que coisa linda. Mas como o Senhor ele não falou aí, as palavras, tudo tem um significado. Veja bem, Paulo é picado por cobra, revela-se um homem ativo, gostava de servir. Olha bem a situação de Paulo. Paulo, nessa turbulência toda, cansado, todo mundo cansado. Paulo, a primeira coisa que ele chegou na ilha, gente, o povo veio recepcionado, começou a fazer a fogueira. Presume-se que o resto se sentou, se jogou na areia. Paulo foi capaz de gravar. Olha que coisa mais. É um homem que gostava de servir. Ele estava com frio, ele disse assim: eu vou pegar, vai ajudar também. Bora, gente, bora. Ele viu o pessoal pegando os gravetos. O que menos acontece na vida do líder é ser servido. Como é, irmão? O que menos acontece na vida dos líderes é ser servido. Tem que ser. Ele veio para servir. Isso, irmão. É o erro dos líderes. Venham, venham, venham. O líder tem que ir, né, irmãos? E abre mão de coisas, essa bagagem que ele jogou fora. Os valores, coisas que ajudavam ele, que estavam segurando a jogar fora. Quando a gente é líder, a gente aprende muito. Porque quando a gente direciona, a gente precisa se dirigir também. Né? E aí a gente olha e fala assim: não, aqui está errado, nele aqui está errado, e muita gente, eu faço. E aí isso é a prática, é o fazer o que Cristo quer, e dizer para o outro assim, por favor, por aqui, não só com palavras, mas com prática. Verdade. Paulo revela-se um homem ativo, gostava de servir. As dificuldades não nos fazem desistir. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É isso aí, irmãos? O irmão, eles poderiam vir com os demais, o povo deve ter se sentado. Isso jogou na areia. Ele prontamente viu a situação ali, olha a visão do líder. As pessoas vinham, diz que começaram a cuidar deles ali, começaram a procurar os gravetos, passando a fogueira, ele também foi. É da pessoa, isso, irmão. Mas se você não tem essa disponibilidade, porque você é líder na sua casa, tem gente que tem que dar os outros. Vou falar que não sei. Não, tem que tomar atitude. Não é, irmãos? Tudo. Porque nós não estamos liderando um barco, não estamos liderando uma empresa, estamos sendo líderes na nossa casa e também líderes de nós mesmos. Não é verdade? Então tem que ter cuidado. 2 Coríntios 2:9. Quem lê aí, por favor? 12:9, né? Isso, perdão. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu sou tão fraco. Eu não tenho isso, eu não tenho carro. Eu não tenho roupa de marca. Eu não tenho isso. Nesse terreno, e vai se manifestar a glória de Deus, nesse deserto que você vive, vai se manifestar a glória de Deus. Não é isso que você está vendo aí, diga, irmão? Eu conheço as irmãs. Hoje eu estou com tanta dor de
bíblica, tem sempre uma desculpa. Tem que A gente levantar. sempre tem alguma coisa. E Paulo, né? Paulo, ele como líder, a característica dele, ele ensinava outros, né, a serem líderes. Paulo ele mostrava também, ele designava a tarefa. Ele criou igrejas, ficava ali dando assistência, né? Exatamente. E a gente vê que muitas das viagens que ele fazia, na volta ele ia passando, né? Ali cuidando. E no barco, no caso do barco, ele não tomou por usurpação ser o líder do barco. Ele esperou paciente até o momento em que Deus mostrou quem era que estava com a sabedoria. Deus onipotente e onisciente dá a Paulo garantia absoluta que todos se salvariam, porque dentre eles estava um servo fiel, dependente de um Deus fiel. Na sua casa, ele ou ela, ou eles vão se salvar, porque dentro da sua casa tem um servo fiel. Amém, amém. Entendeu, irmãos? Tem. Somos fracos, eles sabem. Que nós temos esse pensamento que só Deus na causa. Né, irmão? Mas ele não faz morada na nossa mente. Faz, irmão? Não. Na mesma hora o Espírito fala, a gente, ó, não somos perfeitos, mas nós somos adoradores. Amém. Entregamos a nossa vida a Ele, dependemos dele. Eu dependo dele, vocês dependem dele. Não é assim, irmãos? Então é isso aí. Então o que é que vai acontecer? Todos se salvariam. Porque ali naquele navio só tinha um filho. Todos se salvarão. Porque na casa de vocês, na família de vocês, tem um servo fiel. A gente já leu aquele capítulo ali, viu, gente? 27, 24, 25. Paulo é usado por Deus para abençoar por onde passava. Paulo chegando a Roma. Em Roma, Paulo é colocado. Olha que privilégio. Não vai ler o Você já 8, viu? 8 e 9 não, né? Que ele cura. A gente já vai chegar lá. Paulo é usado por Deus para abençoar. Ah, perdão, desculpa. Paulo, assim, aí eu esqueci. Desculpe, eu vou ver o que eu fiz isso aqui, ó. Foi o que aconteceu. Quando ele chegava na ilha, teve essa prova, esse episódio dos gravetos, ele foi picado por uma cobra. Diz que o homem só fez assim, a cobra pulou lá. Os homens olharam para ele e disseram, vencedor da ilha de Malta. Depois eles vieram saber. Os homens olharam para ele e disseram, esse homem não vale nada. Olha para cá, ó, irmão. Esse homem não vale nada. O homem acabou de fugir de se salvar de outra fraca. Agora essa cobra mordeu. Isso aí não presta para nada. Olha o julgamento, olha o julgamento. Diz que o homem só fez assim. E eles olhando, né? Se chama bárbaros. E os homens olhando. Vai cair daqui a pouco. Ó. Esse homem é mau mesmo. Que homem é crente, Deus Pai. Alguma coisa assim, né? Olha para cá. Aí olhando para ver se Paulo começava a inchar, não aconteceu nada. Aí começaram a olhar Paulo como Deus. Aí Paulo estava lá, aí disse, ó, com o cuidado de Deus. Diz que tinha um homem na ilha, como se fosse o governador da ilha, morava em uma casa especial. Foi lá e chamou Paulo, levou Paulo para a casa dele. Quando chegou lá, um parente desse homem estava com desinteria, Paulo foi lá e orou. Depois disso, diz que foi só chegando gente da ilha, e Paulo orava e curava todos curavam. Olha que homem é esse, né? Aqui, ó, Paulo é usado por Deus para abençoar por onde passava. Atos 28, de 8 a 9, ele falou. 8 e 9, ó. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre de desinteria, o pai de Públio. Que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidade, e sararam. Olha, quantas vezes a gente está em um lugar, né? Ah, eu não quero saber de nada, eu vou me desligar de tudo, eu temos que ficar atentos como líderes. Olha, a posição do líder dele foi chamado, e todos quantos vinham, ele orava. Porque a missão, ela não para. A missão não para. Obrigado, irmão. Paulo chegando a Roma, Atos 28, de 11 a 31. Em Roma, Paulo é colocado em prisão domiciliar. Olha, chegou lá, é como se Júlio, o centurião, virou para ele e disse assim, olha,
você lá para as masmorras, não. Escolha aí um lugar para você. Por conta própria, Paulo é um homem pobre. Paulo mesmo pagou o aluguel dele. Entendeu? Deve ter equipado a casa, né? Tudo direitinho. Ficou nessa prisão domiciliar. Não é coisa de Deus, gente, isso aí. Quantas vezes acontece coisa na vida da gente que as pessoas falam assim, isso aí nunca aconteceu isso, não. Só pode ser coisa de Deus. Isso que aconteceu com você. Você pensa em uma viagem, depois vem outra coisa. Essa mocinha mesmo que a gente mudou, ela falou que ela tem essa loja, né? Ela disse assim, eu estava com uma viagem marcada para tal dia, mas não deu certo. Eu quis até ficar, fiquei até preocupada, mas depois eu disse, ó Deus, está nas suas mãos. Foi marcar, remarcou para outro dia. O que foi que aconteceu? Ela está indo para o Ceará. Nessa viagem que ela iria direto para a viagem, fazia as compras e vinha embora. Essa que teve que adiar para ir para outra, em outra data, ela faria as compras e a dirigente, né, a coordenadora da viagem, reservou um dia para ela sair passeando. Aí ela é serva de Deus. Ela disse, está vendo aí as coisas de Deus? A gente não pode se frustrar com nada. E mesmo que não tivesse tido esse privilégio dessa viagem, algum motivo, tem motivo. Você acha que na história de nossa vida, uma vírgulazinha, um portanto, um ponto significa o quê? Tem significado, gente. Entenderam? Uma reticência que ficou naquele relacionamento lá, ó, dá uma reticência. A pessoa que você ama está aqui, ó, o nome dela. Ó, tá Ana. Não sei se é Ana, não. Ó, dá uma reticência lá. Deus botou uma reticência lá. A seguir cenas. Aleluia. E pensa assim, irmãos. Entendeu? Aí, deixa eu ver aqui. Em Roma, Paulo coloca, vai receber o privilégio de prisão domiciliar. E lá, viu, gente, por conta própria, ele mesmo paga, recebe visitas e prega o evangelho. Aí eu estava lendo, viu, irmãos? Ele começou a receber visitas daqueles líderes judeus. Aí ele falava, ele contava, eu estava dizendo, eu estava observando que muitas vezes nossos irmãos, eles pegam, porque eles viveram de contar a grandeza de Deus, eles se contando as coisas materiais que eles adquiriram, a posição social que ele adquiriu, entendeu? Aí eu estava olhando, e Paulo só contava do caminho de Damasco, só conversava, né, que ele era antes, e o caminho de Damasco, e como ele se tornou. Ele não falava assim, eu era podre de rir, mas eu tenho dinheiro, meu pai era isso, meu pai era fariseu, e não sei o que lá, eu estudei com o melhor professor do mundo, entendeu? É como se dissesse assim, que ele estudou com Einstein, né? Que disse que é não, Paulo, o que ele contava eram as experiências que ele tinha com Deus. É isso. A base da pregação dele era essa. Se a pessoa quisesse saber quem era ele, disse, ele não é pouca coisa, ele era fariseu, ele era membro do Sinédrio. Em nenhum momento, você já viu ele falando, eu era membro do Sinédrio, aluno, eu estava lendo. Esse Gamaliel, que foi professor dele, era neto do outro Gamaliel, que era mais famoso ainda. Eu vi ontem, irmão. Então ele poderia se firmar nessas coisas, né? Mas o mundo estava cheio daquelas coisas. O mundo tinha que saber, era a verdade que o mundo sabia, que ele tinha agora conhecimento. Sim, aí ele estava pegando, ele pegava para os líderes judeus, uns criam, outros não. Aí na Bíblia fala que eles saíam discutindo, que é uma coisa fervia, mas o importante é que ele não perdeu a viagem, né, irmão? O homem não perde viagem. Vocês estão perdendo viagem? O homem não perdia viagem. Pois é. Paulo pregando o reino de Deus em Roma, ensinando com liberdade sem impedimento algum. Aí ele pegou, gente, que coisa linda. Pregava para esses líderes que vinham visitá-lo e pregou para toda a guarda pretoriana e também para os para os membros da casa imperial. Não foi para isso que ele foi mandado? Que Deus deixou tudo aquilo acontecer, pegou com mão forte 260
176 pessoas, ou é 67 ou 7 beira. Desculpe, viu, irmão? Mas todos salvos, nem um fiozinho de cabelo caiu. Amém. Diga, irmão. Sobre o testemunho de Paulo, que você enfatizou, eu vou ser sincero, quando fulano vai dar testemunho, então vamos ouvir uma noite de testemunhos. Aquilo que o irmão Bezerra que falou, uma vez que ele esteve aqui, que ele é todo assim, meio reticente com o testemunho. Por quê? Porque ele foi, eu já conversei com ele sobre esse assunto, ele já foi em vários encontros, onde a ênfase era o testemunho. E aí as pessoas que dão testemunho, na sua maioria, 90% do tempo da pessoa é dizendo o que era. Eu era famoso, eu tinha dinheiro, eu fazia isso, eu tinha mulher, ou seja, aquele negócio. Aí na hora que diz que encontrou Jesus, agora eu estou aqui servindo ao Senhor, eu proclamo a palavra. Sim, mas não mudou nada na sua vida? Só deixou de ser famoso lá e agora vai ser famoso com Jesus? Você era orgulhoso, você era isso, você era mau, você tinha um coração perverso, Deus não te mudou A nada. mudança que houve Então, na o que pessoa. mudou em mim? Paulo diz, eu persegui a igreja, eu Só fiz fala irmãos, disso, eu não sei ele. o quê, eu me arrependo disso. Maltratei pessoas, fiz sofrer, inocente. Ele só fala isso. Aí quando foi ontem, né? Porque quando ele foi falar desses líderes judeus aí em Roma, ele também começou assim. Aí eu reparo para mim, a minha ignorância. Esse Paulo de novo vai falar sobre esse negócio do caminho de Damasco. Depois aí o Espírito Santo me alertou. Mas ele tem que contar o que você era, quem você é e quem você é agora. Ele se libertou, passou a ser um homem livre ali naquele caminho de Damasco, porque antes ele era preso à religiosidade. E depois o mundo o inimigo, o mundo, quis dizer a ele que ele ia continuar preso. Como foi essa prisão? Perseguições e prisões literalmente. Mas ele nunca se sentiu preso. Tanto é que a gente vê a posição que ele toma de líder espiritual. Ele é um líder espiritual. Aí teve um estudioso que falou assim, de marujo a pastor, porque ele falou lá, advertiu, não foi, irmãos? E o que eu acho lindo, que na hora que ele advertiu lá, que não saísse lá de Creta, de Bosportos, porque ele tinha conhecimento, porque os judeus, diz que até hoje eles se baseiam nisso, mesmo sabendo das estações. Então ele sabia, ele tinha conhecimento, e aquele conhecimento era um conhecimento científico, entre aspas, porque as coisas aconteciam baseadas no dia da expiação. Então ele foi ali marujo, não foi? Porque também os estudiosos dizem, ele já passou por vários naufrágios antes nas viagens dele, então ele tinha experiência com marujo. Aí o estudioso fala bem assim, ó, sai o marujo, ele foi marujo lá, não foi? Deu a explicação que ele já conhecia, como eles observavam o tempo, que o tempo estava perigoso para navegar, e entra o pastor. O pastor que anima e diz a todos eles, lindo de vocês que se perdoam. Não é lindo? Aí você vê essa mesma situação quando ele escreve a Timóteo. Timóteo, venha ter comigo, mas venha depressa, diz que o inverno chega, porque seria difícil ele atravessar para chegar Conhece para lá. navegação, porque as viagens, ele fez muitas de navio, e se eu não me engano, foram 2 naufrágios que ele teve numa dessas viagens dele. Não podendo visitar as igrejas, olha que homem que não parava. Paulo lhes enviava cartas, as quais fazem parte dos livros da Bíblia. Paulo não perdia tempo. Quantas vezes em prisão lá, e quando diz os estudiosos que teve uma época que ele estava com problema de visão, que ele ditava as cartas para as pessoas escreverem. O livro de Atos termina com um sentimento de esperança e inspiração. Não nos inspira, eu não senti nada, eu não faço nada, entendeu? Eu me senti assim. À medida que a mensagem do Evangelho se espalha por todo o Império Romano, como sinal do desenvolvimento da igreja e propagação do Evangelho. Foi o texto base que eu li, Atos 28, 30, 31. Que lê de novo, por favor? Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os visitantes, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor
disse, a gente leu ali lá no início, eu disse que nós chegaríamos a esse ponto. Aí depois eu fiquei pensando assim, se Paulo fosse hoje, eu estava indo trabalhar e fiquei pensando, Paulo hoje, século XXI, o que esse homem não faria para pregar o evangelho? Aí eu enumerei algumas coisas aqui, viu gente? Ó, ele ia usar o YouTube, ele ia usar a rádio, a MFM, ele não ia ser brincadeira não. Ele ia usar jornais e revistas, ele ia usar outdoor, ele ia usar panfletagem, ele ia usar carro de som, ele iria, se ele não pudesse entrar em um desses foguetes para ir lá naquelas estações espaciais, ele ia lá na NASA e disse, eu quero ter contato direto com os homens que estão lá, porque ninguém pode se perder. Ele iria, não tem esses marujos que ficam nos submarinos, né, direto, ele ia lá também. Olha, isso não ia nada ia parar esse homem, nada ia parar. Usar todos os recursos que existem. Todos os recursos que existissem hoje ele ia usar. Esse dia não, um tempo atrás, diz que tinha um homem, esses estudiosos da natureza, ele estava sobrevoando a floresta amazônica e ele descobriu lá no meio da mata um povo que ninguém conhecia. Inclusive tem a foto, ele tirou a foto. Na hora que ele passou, os índios estavam tentando jogar flecha nele. Então era uma civilização desconhecida. Paulo ia se brincar nessas matas aí. Mas Paulo, olha, gente, eu sei de uma coisa. Ninguém ia segurar esse homem. Porque tudo que existia de recurso naquela época, ele ia a pé, ele usou. E quando ele foi para Damasco, ele estava a cavalo, ele usou cavalo, usou tudo. Então, isso é um desafio para nós, né? Essa história de Paulo é um desafio seríssimo. Professor, o que move a todos nós são os nossos valores. Aquilo que nós aprendemos, né, com a família e ao longo da vida, é o que vai nos mover em todas as áreas de nossa vida. E o que movia o apóstolo Paulo era o ministério que o Senhor confiou nas mãos dele. E ele fala isso aqui em Atos 20, 24. Ele diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse era A missão dele. E a garantia, ele tinha garantia, porque eu botei ali, ó, garantia absoluta. O Deus onipotente e onisciente da Paulo, garantia absoluta, que todos se salvariam, porque dentre eles estava um servo fiel, dependente de um Deus fiel. E ele sabia que a missão dele era essa, ele tinha que chegar. Ele tinha que chegar e ele chegou. Não graças não por mérito próprio, nem de comandante experiente, nada disso. É como eu falo, precisamos tentar tudo, mas quando todos os recursos humanos falharem, nós vamos continuar firmes, porque nós dependemos de Deus. Porque Deus, em momento nenhum, manda que a gente fique de braço cruzado, esperando um pingo do céu. Não é verdade? Conclusão. Assim como Paulo, somos chamados a ser voz de Deus, voz de fé, líderes espirituais e instrumentos de encorajamento nos momentos difíceis, com os olhos sempre fitos no Senhor. É o Senhor que dá a direção, é o Senhor que guia todas as coisas. A jornada pode ser dolorosa, aqui, ó irmão, aqui é a nossa vida. Momento de calmaria, momento de desesperança mesmo, momentos de perigo mesmo da gente se perder. Porque as pessoas acham que às vezes o perigo é de morte. Não, o perigo é de se perder. Tem que se perder. Entendeu? Como cristão. Olha que perigo, a gente só pensa em morte. Não. O cristão se perder. A jornada, isso. A jornada pode ser dolorosa e difícil. Mas o nosso destino é certo e glorioso. O nosso destino não é Roma, o nosso destino é a morada eterna. Então, nós estamos aqui nesse barco, o barco está indo, olha esse negócio aperta, irmão, como apertou aqui. Mas nós precisamos ser voz de
fé. Nós temos que ser esse missionário, esse porta-voz do Senhor. No barco que nós estamos, nós precisamos confiar que nenhuma vez, como eu mostrei aqui, ó, tá vendo aqui? Às vezes a gente encontra reticência na nossa vida, está em aberto, a gente encontra um ponto, uma vírgula, um porém, um entretanto, mas tudo isso vem diretamente de Deus. Tudo isso está sob o controle do Senhor. Então, nós precisamos nos levantar como voz de Deus, como líderes, porque nós somos líderes espirituais. Nós somos líderes espirituais e somos também líderes não só da nossa casa, do nosso barco, da nossa vida, esse barco aqui. Isso. Bom, Então, falando de liderança, tem que... Pois é, irmão. Então, que nós possamos aprender cada vez mais e nos inspirar em homens como Paulo, homens que amam o Senhor, fervorosamente, amam um amor eterno, um amor lindo, um amor dependente. Nós precisamos ter esse amor dependente do Senhor e entender que eu trouxe ali onde nem ia ler, Amém. Romanos 8, 28, eu deixei para você. Eu preciso de uma Bíblia maior, para dar mais coisa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu desejo. Todos nós amamos a Deus e fomos chamados. Tudo que está acontecendo, essa tempestade toda, todo esse ribuliço, toda essa vergonha, às vezes pode ser coisas que estão nos envergonhando, toda essa tristeza, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E nós confiamos nesse Deus maravilhoso. Vamos orar. Paulo ele fala assim, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Amém. Vamos adiante. Amém. Então, irmão, vamos ficar firme no barco. Amém. Firme mesmo, sabendo que o Senhor é o comandante, Ele é o comandante. Ele sabe todas as coisas e tem o melhor para as nossas vidas. Ele nos ama e ama incondicionalmente. Não há se, incondicionalmente. É um amor inexplicável. Que nós possamos tomar posse desse amor e assumir a nossa posição de líderes na nossa vida. E também liderar onde nós estivermos, sempre sob a direção do Senhor. Eu vou pedir a irmã Devana os conduz em oração. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela meditação na tua palavra, pela direção do Espírito, ó Deus, para a tua palavra, para as nossas vidas. Abençoa a nossa irmã Pinto, seu Deus, que o Senhor continue dando clareza a ela acerca daquilo que vem do Senhor, Pai, para a sua vida, para que ela continue podendo, ó Deus, transmitir o que vem do coração do Senhor para todos nós, Senhor, como igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, que tenhamos a fé, Senhor Deus, que enxerga pelo olhar do Senhor, Pai. Ó Deus, como Paulo ali, ó Deus, em Cesareia recebeu, ó Deus, a direção do Senhor que chegaria a Roma para pregar o Evangelho em Roma. Sem saber o que aconteceria nessa viagem, assim a nossa vida, Senhor. Que confiemos no Senhor, Pai. Plenamente no Senhor. Porque é o Senhor que vai nos levar para a vontade do Senhor. Não importa onde, da forma como, mas o Senhor estará conosco. Amém. Fortalece-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo que vem vai ser a introdução da nova revista, que é essa daqui. Aí vai ser a aula conjunta lá em cima, ok? Na próxima semana não tem classe. É aula conjunta lá em cima, da introdução. Então não vou ter falta.